Quebrou o seu preconceito com Clarice Lispector? Isso é uma coisa boa. Sim, porque eu fui, eu comecei a ler, assim, com aquela ideia já da leitura que eu fiz do Hora da Estrela 10 anos atrás, talvez um pouco mais, e com o pé meio atrás, mas assim, vou confiar. Pessoas inteligentes gostam dessa mulher, vou confiar que eu é que não era inteligente bastante quando eu li A Hora da Estrela. É, E não daí, confiar é bom, né? Ler, a gente suspende o juízo, até porque a gente não consegue atravessar, né? isso. Mas às vezes é meio difícil, quando a gente já não gostou da obra de um autor, ter essa suspensão, né? Mas que bom. E é uma obra bem diferente, já a da Estrela. Sim, mas eu acho que foi justamente por isso que foi uma excelente escolha, porque eu não estava esperando. Até agora eu não entendi em exato o que eu li, porque é muito, é uma mistura muito curiosa de fluxo de consciência com diário, com carta, com, às vezes parece que ela está falando com alguém, às vezes parece que ela está falando sozinha. Às vezes parece que ela está tentando escrever de fato, tipo, pensando em algo escrito, e às vezes parece que ela está só deixando as ideias jorrarem, assim. É, Eu acho que muitas vezes ela tá fazendo isso, né? Assim, você quer saber de uma coisa? Eu acho até que em alguns momentos ela mesma não entendia muito bem o que ela estava escrevendo. sim, sim, eu tive essa mesma sensação. E a gente fica se sentindo culpado porque a gente não entende. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que abandonar quando a gente está lendo Clarice Lispector, essa culpa por não entender, sabe? É, é, Porque, poxa, tudo bem, se você tomar cada frase como ponto de meditação, você vai entender o que ela sentiu e o que levou ela a escrever. uhum, Mas não é um discurso que só acionando assim o seu senso lógico você vai conseguir entender. uhum. Não é? Na verdade, eu acho que o senso lógico é o que menos importa na leitura desse livro, assim. A lógica existe só no sentido de te guiar para decodificar as palavras e fazer Tentar sentir o que ela sentiu, mais ou menos isso, isso. realizar o ato da leitura. Beleza, estou compreendendo as frases, mas será que eu estou compreendendo o que ela está dizendo? Porque, e não é só no sentido de profundidade de leitura, mas é porque é realmente é curioso porque durante o livro todo a gente vê ela tentando definir do que ela está falando. Assim, ela mesma, parece que o livro todo é como se fosse um ensaio, eh, assim, all over the place, dela tentando exprimir exatamente do que ela quer falar. E Então, acho ela, que na verdade, assim, ela não sabe direito, mas ela sabe que é preciso confiar naquilo que ela é e uhum, naquilo que ela traz. E eu acho que, como essa questão do interlocutor, que também é um pouco vaga, não dá para saber quem é o interlocutor, uhum, mas nos momentos em que dá para saber, é um homem, né? E provavelmente alguém com quem ela já teve um relacionamento ou tem um relacionamento, mas está afastado, alguma coisa assim. uhum, Então eu tenho a impressão de que é esse interlocutor que ela usa muitas vezes assim para dizer, sabe? É preciso confiar naquilo que a gente não sabe e uhum. meio que confiar no nesse instinto que eu estou trazendo, renovando cada instante. Na minha percepção de cada instante, eu renovo essa minha percepção, eu estou trazendo algo puro. Inclusive, seria legal questionar por que que esse livro, por que que o título é Água Viva, né? Ela nem usa essa expressão, porque água viva é um ser vivo, existe assim, classificação da biologia, mas eu acho que não é esse o sentido. Eu até pensei bastante sobre isso, eu recolhi alguns trechos. Eu acho que tem a ver com a ideia de ir à fonte das coisas. Hum, Porque assim, se ela está sempre buscando o que que é esse instante, o que que é essa coisa em si, que ao mesmo tempo é impessoal e é o que a pessoa tem de mais supremo, sabe? De uhum, mais transcendente. uhum,
ela busca o instante presente, que não existe como tal, mas ao mesmo tempo ele está acontecendo a todo Uhum. momento, mas ele já passou quando a gente pensa nele e tal. Que ela E chama essa de instante já, né? coisa já, e o it, né, que é a coisa, o ser da coisa e tal, que é também algo muito elusivo, porque você percebe, mas você não consegue expressar, nem com as Uhum. palavras, nem com a tinta, né? Uhum. Aliás, um parênteses, uma curiosidade. Essa coisa da personagem da narradora ser pintora e tá escrevendo, que é uma coisa assim, ela tá fora da zona de conforto, né? Clarice, nessa época, não sei se você sabe, ela começou a pintar. Eu não E sabia disso. Na verdade, assim, eu não fiz nenhuma pesquisa. Eu vim também não muito, né? com a leitura do livro só. E ela, não, mas assim, ela é engraçado que ela inverteu, porque na primeira versão do livro, ela era a personagem, a narradora, era escritora. Hum, E nessa época, a Clarice começou a explorar a pintura. Ela tinha o quê? 50 e poucos anos. E ela começou a explorar esse mundo. Então, acho que aí depois ela fez essa edição, o livro deu uma diminuída de tamanho, ele era bem maior, ela deu uma enxugada no texto, e uhum, ela mudou a, o que que essa personagem, o que que essa narradora fazia. Então, a narradora passou a ser uma pintora que estava tentando se preparar para pintar usando uma outra linguagem, uhum, para ver se ela saía um pouco daquilo com que ela já estava mais acostumada, né? uhum. Mas, enfim, Tem até em algum momento no início do livro ela fala sobre isso e ela fala que ela está tentando, não é uma citação, mas é como se ela estivesse tentando pintar com palavras, que eu é, achei bastante interessante, porque quando a gente pensa num pintor, o pintor ele retrata uma cena, ou ele tenta capturar em imagem um instante ou uma sensação, uma coisa que não é nem um pouco palpável. Ele tenta tornar aquilo um pouco mais palpável, visível, é. material. E é curioso que ela tenha escrito isso, de tentar pintar com palavras, porque de certa forma, é um pouco o trabalho do escritor também, tentar pegar um momento, uma emoção, uma cena e congelar em palavras, assim, colocar aquilo em palavras por um certo ângulo, que é a mesma coisa que o pintor faz, de certa forma, assim, em linhas bem gerais. Eu acho que o pintor faz isso. Um quadro é isso, né? Assim, na verdade, quanto mais realista o quadro, mais isso, porque também pode haver uma pretensão de um quadro abstrato representar vários momentos ao mesmo tempo. Uhum, E eu acho que a Clarice ela tendia para um certo abstracionismo na linguagem. uhum, uhum, E os quadros dela são bem abstratos também. A ideia dela é, quando ela capta uma cena, às vezes você consegue realmente visualizar a cena, só que no caso desse livro, como ela está falando do instante, logo muda e muda tudo, muda o assunto e não tem uhum, nada a ver com o que estava vindo antes. Então, assim, é um fluxo, de fato, é um fluxo de consciência e percepção, assim. uhum. É, Sim, e isso é bastante curioso, porque ela parece que o tempo todo ela está tentando capturar o instante e ela mesma reconhece que ela não vai conseguir, porque no momento em que ela consegue capturar o instante, ele já passou. já passou, exatamente. E eu fui pesquisar a respeito da bibliografia dela, e daí eu vi que tem dois livros em que ela não termina com ponto final, exclamação, interrogação, tipo, ela termina com uma vírgula num deles. E no outro, eu acho que é reticências. Sério, terminar com vírgula é sinistro. É, eu acho que é justamente isso. O primeiro, ela termina com reticências, daí no livro seguinte, ela começa com reticências e termina com vírgula. Algo assim. Gente, Eu muito. acho que um deles é aquele A Paixão segundo G. TDAH. Isso. E o outro, eu não lembro qual que é. Olha, eu vou te falar, eu preciso, assim, me exercitar e realmente ter muitas essa suspensão de juízo com a Clarice. Porque é o seguinte, na verdade, uma das coisas para mim que são muito claras nela e que meio que redime toda essa bizarrice,
É o fato de que ela realmente, ela foi muito fiel à vocação de ser escritora. Uhum. E ela sacrificou muita coisa por isso. Então, assim, como não ter respeito? E outra coisa é que realmente os livros dela, eles comunicam muito da intimidade dela. Então Uhum. ela pode dizer que não, né? Ela pode dizer que não. Mas sim, entendeu? É uma coisa evidente. E então é preciso ter respeito, né? Porque assim, minha primeira, muitas vezes, seria falar assim, não, essa mulher é louca, entendeu? Ou então, ela tá complicando o que é simples. E não é, ela não tá complicando o que é simples. As coisas são realmente complicadas. Uhum. A questão é que a gente precisa, para não enlouquecer, a gente Tá. precisa simplificar uma série de coisas que são complexas. Então, a gente Sim, precisa ser infiel à realidade, entendeu? Então, assim, ela é fiel à realidade. A sim. gente é Sim, infiel, para entendeu? operar no mundo normal, assim, É, trabalhar, ter é, relações sociais e coisas assim, a isso, gente precisa esquecer que existe essa realidade mais funda da qual ela está falando. Então, é, por isso que eu falei antes que a lógica não se aplica muito bem, assim, porque a lógica se aplica muito bem às situações sociais, sim. quando vai falar com o chefe, vai falar com os colegas de trabalho, colegas de faculdade, coisa assim, mas para ler esse livro, eu acho que esse livro é o tipo de livro que não dá para ler, assim, casualmente no ônibus, indo para um lugar porque precisa de um certo estado mental que assim, eu É. não vou falar com ninguém, porque eu vou realmente mergulhar numa outra coisa. Eu descobri que para mim o melhor era ler deitada. Assim. Eu li deitada. Inclusive, eu tenho um negocinho aqui que eu vou te mostrar que é muito genial. Peraí. Você já viu isso aqui? É da IKEA. Uhum. Então, aí eu boto o Kindle assim, ó, e eu fico deitada lendo. É muito perfeito. E E tu, eu e tu não realmente costumas, assisti. e tu não costumas ler deitada. Não tanto. Não, porque, como eu te falei, literatura eu leio muito audiobook. Uhum. E outras leituras são mais de estudo, então eu tenho que ficar sentada, anotando, Uhum. sabe? Grifando. Então, ler deitada é raro para mim, sabe? Às vezes eu leio sentada na cama. Tem uma almofada assim no fundo da cama, e daí eu sento. Mas ler deitada é muito raro, sei lá. Meu marido lê direto deitado. Talvez eu Eu comece também. a ler mais deitada, porque eu inventei esse jeito de ler para poder ler esse livro. E o Lobo da Steppe, que eu li ontem inteiro, terminei de ler. O Lobo da Steppe Caramba. de Hermann Hesse. Porque eu fiquei encapifada, assim, porque será que esse livro tocou? Mas, cara, depois de terminar o livro, fica meio óbvio. O livro tem umas cenas muito chocantes. Ela leu com 13 anos o livro. Então, assim, Caramba. tem coisa de homossexualismo, tem orgia, tem um monte de coisa. É pesado. Então, assim, para uma adolescente de 13 anos que já não estava muito situada culturalmente no Uhum. lugar onde ela vivia, sabe? Ela já era, tipo, primeira geração de imigrante. Eu imagino que ela deve ter ficado muito chocada. Mas tem outras coisas, tem outros elementos também no Hermann Hesse que eu acho que podem ter tocado ela muito. E um deles é essa questão de tentar. é, O Lobo da Steppe, basicamente, ele é assim, ele se entende como esquizofrênico, porque ele vê essa natureza animal dele, de lobo, de predador e tal, que ele tem, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que sabe se controlar, que sabe conviver socialmente, ele é muito polido, etc. Ele lida muito bem com isso, mas só que, no fundo, ele não suporta isso, ele não suporta o mundo burguês, ele não suporta ter que ficar vivendo nesse mundo de aparências e tal. Uhum. Ele acha que ele é só essas duas coisas, entendeu? Uhum. Então, aí aos poucos ele vai descobrindo que ele tem várias outras dimensões. Só que ele Uhum. sempre volta a ter esse preconceito dessa dualidade sobre si Uhum. mesmo, entendeu? Então ele descobre outras coisas, mas meio que depois ele esquece de novo, Uhum. entendeu? E ele não consegue sair. Ao longo do livro inteiro ele fica nisso e fica meio que em suspenso, assim, no final. É, eu até falei com o Thiago Marinho gosta muito, tanto do Hermann Hesse quanto da Clarice, né? Ele falou que também no Lobo da Steppe tem essa questão do it, que é esse momento que você não consegue agarrar e
E tem também uma questão muito forte com a morte. Você não sente, assim, que ela tem uma obsessão com a morte? Sim, eu ia falar. Antes tu É tinha. muito autobiográfico o personagem do Lobo da Steppe, que é o Harry. Ele tem muito isso. Ele é suicida. Mas, assim, ele tem ideação suicida sem querer, na prática, se suicidar. Entendeu? Aham. Ele fala muito de morte. Tem só aquele ímpeto sem, de fato, sem chegar às vias de fato. E obsessão com a morte, como se a morte fosse, assim, a completude. É um pouco assim. Ambos os livros você tem trechos em que existe uma tentativa de ver o lado luminoso, né, das coisas. Uhum, Só uhum, que também uma tendência muito maior a se deixar arrastar uhum, pro lado negro, entendeu? uhum. Sim, tu tinhas falado antes que tu tinhas mencionado a palavra transcendência. Agora eu não lembro exatamente do que tu estavas falando, mas eu achei curioso tu usares essa palavra porque é, para mim me pareceu que ela o tempo todo ela tá falando dessa realidade mais profunda, mais diferente sei lá, do que a gente vê num filme tipo Árvore da Vida, que é essa realidade mais profunda, só que ela remete ao alto. É, a dela parece que é sempre puxando para baixo, assim, ela fala várias vezes que ela pinta cavernas e coisas do submundo e É, aranhas e teias e musgo, e é é, sempre uma coisa que puxa para a terra, é uma coisa até em alguns momentos eu fiquei assim, meu Deus, isso é paganismo. sim, mas É um sim, negócio sim, muito 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 carnal, assim, ela tem um trecho em que ela fala que eu interpretei como ela falando de tanto de ciclos na vida, de início e fim de relacionamento ou de situações na vida e coisa assim, como de criação artística, porque sim, ela fala em diversos momentos que ela escreve à noite, então que a noite chama ela e que tem toda essa mística assim da noite de meio que andar no caos, andar no que é desconhecido, no que a gente não está vendo direito, assim, parece que o livro todo ela está apontando para o fato de que ela não está escrevendo com a lógica, mas com a intuição. Parece, exatamente. parece que é um sonho, assim. É uma realidade que não é a realidade normal do dia a dia, é uma realidade de sonho. Só que Mas é esse sonho sonho não porque é é a natureza. É como, assim, isso. eu acho que tem muito a ver isso com a parte mais visceral da natureza feminina, que é uma coisa que Uhum, ela se instala muito nessa perspectiva de que a mulher ela tem essa conexão com a uhum, natureza. E você viu também a obsessão dela com bichos, né? De falar, tem aquela cena do parto da gata, né? Que uhum, fala da placenta, que ela se alimenta da placenta, que é energia, uhum, não sei o quê. E ela tem, nesse livro, em vários outros, ela tem essa coisa de trazer essa experiência dos animais como sendo é algo que a mulher ela tem em comum com essa natureza mais uhum, instintiva. uhum, E eu acho que ela tem uma certa recusa a abandonar ou então, sei lá, tentar sublimar de alguma forma, uhum, tentar. Porque se a gente dissesse que ela humaniza, ela até tem um trecho em que ela fala, quer ver? Eu vou procurar aqui. Ela fala assim, ó, que não humaniza os animais porque isso seria desvirtuar a natureza deles, né? uhum, Então ela faz o contrário, ela não humaniza os animais, ela animaliza o homem. E uhum, ela faz isso, aí eu acho que tem muito a ver com esse interlocutor dela, porque ela faz isso por oposição a o que seria a perspectiva desse homem com quem ela está falando. uhum. Sim, Que que é ela uma fica o pessoa tempo. que vive no mundo de aparências e obedece à mera lógica Isso. e tem uma vida de automatismo.
Isso, sim, ela fala em vários trechos que, aposto que você está tentando me entender agora, e coisas assim, e daí a gente fica com essa sensação, tá, beleza, então esse cara aqui com quem ela tá falando, que supostamente ela tá falando, porque ela tá escrevendo, mas ela diz que ele nunca vai ler o que ela tá escrevendo, então, de certa forma, ela tá falando com ela própria, só. Ela só tá falando consigo mesma. Ela tá usando ele para contrastar com essa perspectiva dela, eu acho. Isso, para ter alguém com quem a quem se direcionar, assim. Ela tem que ter um tu, porque senão ela não é um eu, né? É, 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 é como se E fosse para dar forma a si mesma, assim, porque ela tudo que ela escreve não tem exato uma forma definida. Então, talvez essa necessidade de ter alguém a quem se referir seja justamente para fazer essa separação, assim. Isso daqui não é uma coisa amorfa. Eu não sou uma coisa amorfa. Eu sei que eu tenho uma forma, então eu preciso de colocar alguém. E também fica uma coisa meio Adão e Eva, assim. Adão e Eva perdidos no, num mundo que ainda não tem, em que as coisas ainda não têm nome exato. e eu tenho a impressão de que ela tá sempre falando assim: ah, se você me ouvisse, as coisas seriam diferentes, sabe? Eu tenho essa impressão que ela tá falando assim: dentro desse seu mundo não tem espaço para essa visceralidade, esse mundo do instinto que eu represento, né? Uhum, Mas se tivesse, seria tão melhor. Então ela tá meio que lamentando também, né? uhum, Engraçado, porque assim, no final ela fala que o resultado disso, apesar de tudo, é a alegria que eu sinto no instante e tal. Mas assim, não é um livro alegre, não tem uma não. cena de humor, entendeu? Tem uma cena engraçada. Então, assim, é pesado. E, cara, esse trecho aqui eu achei muito genial, que é justamente quando ela fala do sonho que ela teve. Ela fala de um homem, ela não diz que é o interlocutor dela, mas sei lá, eu fico achando que todo homem que ela fala já é um interlocutor, porque ela tem esse jeito imagético de pensar, esse jeito esquemático também de pensar, porque não é Aham, uma pessoa exata, ela tá fazendo contrastes. Então ela fala de um homem, olha assim. Então sonhei uma coisa que vou tentar reproduzir. Trata-se de um filme que eu assistia. Tinha um homem que imitava artista de cinema, e tudo que esse homem fazia era, por sua vez, imitado por outros e outros, qualquer gesto. E havia propaganda de uma bebida chamada Zerbino. O homem pegava a garrafa de Zerbino e levava à boca. Então todos pegavam uma garrafa de Zerbino e levavam na boca. No meio, o homem que imitava artista de cinema dizia: Este é um filme de propaganda de Zerbino. E Zerbino, na verdade, não presta. Mas não era o final. O homem retomava a bebida e bebia. E assim faziam todos. Era fatal. Zerbino era uma instituição mais forte que o homem. As mulheres, a essa altura, pareciam aeromoças. As aeromoças são desidratadas. É preciso acrescentar-lhes ao pó bastante água para se tornarem leite. É um filme de pessoas automáticas, que sabem aguda e gravemente que são automáticas e que não há escapatória. O Deus não é automático. Para ele, cada instante é. Ele é it. Então, ela está contrastando a vida automática, a vida de simplesmente reproduzir padrões, a esse esforço constante de buscar a fonte da vida uhum. e viver no instante. Sim, e procurar a verdade por baixo das coisas, porque eu achei, eu lembro bem desse trecho, e eu lembro que eu achei muito engraçado e muito excelente este é um comercial de Zerbino, e Zerbino na verdade não presta. Eu lembro que eu li e reli isso e achei muito Muito bom. engraçado, Eu também. Essa porque parte é engraçada. Aí eu falei que não tinha humor. mas também é a única coisa engraçada, eu acho ali. Porque Talvez. eu achei muito bom, porque de fato é o tipo de coisa que acontece nos nossos sonhos, assim, de isto é, isto é uma situação social, isto daqui é uma coisa construída, isto daqui é uma porcaria. É, É, e de fato, aí fica bem claro que ela está tentando opor, assim, o que, o que ela vê que parece que para ela é uma coisa meio plástica, meio postiça
da vida. Até tem uma passagem que ela fala que até o próprio ato de usar roupas parece uma coisa é, estrangeira, assim, ao homem, Natureza. porque o homem deveria ser livre, mas não num sentido assim, meio hippizão, assim. O homem deveria ser livre, amor livre, coisa assim, mas num sentido bem visceral, animal mesmo, de natureza primitiva, assim. É edênico, né? É assim, a ideia, na verdade, falta um pouco uma reflexão sobre o pecado original aqui, parece. Sim, eu tive exatamente essa mesma a coisa que eu tinha falado que eu fiquei impressionada porque em muitos momentos e eu fiquei abismada assim, meu Deus, isso é paganismo? É justamente por isso, porque parece que do jeito que ela vai construindo o que é esse instante já e o que o que ela está tentando tocar, assim, ok, ela está andando para a transcendência, ela está procurando aqui uma coisa mais profunda e ela vai chegar em algum dado momento em Deus ou algo assim, mas não, ela se afunda, assim, ela se afunda muito fundo na na terra, na materialidade da existência, não num sentido é num sentido bem primitivo mesmo. Sim, eu acho que você tem total razão. É bem isso que ela faz. E assim, eu acho que ela consegue em alguns momentos sair, né? Eu acho até que nesse final ela consegue sair. Quando ela fala que, apesar de tudo, enfim, ela consegue ter alegria, né? E ela Hum. tem alegria e ela deixa um pouco entrever, não sei se você teve a mesma impressão, mas a alegria é pelo fato de que a palavra dela dura, mesmo se o instante S- não dura. Sim, sim. Teve até um. Eu até anotei em algum dos. Aqui. Na página 31 tem uma coisa que eu anotei. Foi que ela escreve que os séculos cairão sobre mim. E eu fiquei pensando sobre isso, porque é justamente isso. É, parece que ela. Agora eu não anotei qual que era o contexto em exato, mas parece que tem um duplo sentido, no sentido de que os séculos cairão sobre mim, eu voltarei à Terra, eu vou morrer e todo o meu corpo vai se Vai se imiscuir decompor ali, na terra. vai se decompor e vai se misturar ao it, a matéria, a isso de que ela está tratando, mas também no sentido de que agora que eu estou falando disso, eu estou colocando numa obra, os séculos cairão sobre mim no sentido de que, beleza, os séculos vão passar, mas a obra vai continuar. Ela vai existir, ela já existe fora de mim, então Exatamente. é algo que perdura. E eu gostei muito dessa reflexão, no final, justamente que ela fala que não vai parar, o que eu te escrevo é um isto, não vai parar, continua. Uhum, uhum, Então, ela, na verdade, ela faz com que a palavra dela se funda a esta coisa tão elusiva que ela não conseguiu, ao longo do texto inteiro, definir, mas o uhum, próprio discurso dela já é. uhum, Poucos. Tudo doido. Mas é bem isso mesmo, assim. E eu gostei muito desse final. Ela fala, porque, assim, ela é pesada e tal, mas ao mesmo tempo, no final das contas, parece que ela está querendo justificar tudo pela arte, pela palavra. Assim, uhum, é como se isso que eu estou fazendo é a única coisa que faz sentido. uhum. A minha impressão é que toda essa visceralidade foi exatamente o que eu não gostei na Hora da Estrela. Ou pelo menos foi grande parte, porque eu lembro que eu li e eu senti repulsa pela coisa. Então, provavelmente foi isso. Foi essa visceralidade dela. E pelo que eu vi, pelo que eu conheço, assim, bem
por cima dos outros livros, todos eles têm isso, porque É. essa era a característica dela, assim, da escrita dela, e é por isso que as pessoas ou amam ou odeiam, no geral. É, e partindo disso, dá para entender o porquê que ela estava de saco cheio, porque deve ser um peso, um fardo gigantesco ter que escrever sempre, e é sempre sobre isso, é sempre, parece que, ok, vou escrever uma história, e daí começa a escrever a história, e a história vai te levando para o mesmo fundo. Ela, tem até um termo que ela se eu não me engano, quando, numa das vezes em que ela tenta descrever o que ela está fazendo, ela fala que ela está buscando a vida atrás da vida, que eu achei excelente, porque realmente é isso, e isso é uma forma muito boa de descrever essas coisas de uma realidade mais profunda. É. Mas, ao mesmo tempo, não dá para tu viver o tempo todo nisso. Nossa, não dá. E assim, e tem algo de sufocante mesmo, que eu não sei se ela se incomodava, porque a verdade é que ela própria dizia, eu dei uma pesquisada no Benjamin Moser, fui ler alguns trechos e tal. E isso é uma coisa que até tá em outros lugares, assim, na internet é bem conhecido. O fato de que ela falava que as histórias dela não eram histórias de era uma vez, né? Não tinha, enfim, não tinha começo, meio, e fim, não tinha história propriamente. E mesmo as histórias que ela escrevia na infância, mandava para o jornal, eram recusadas, e ela dizia que era por causa disso e tal. E aí, eu não sei se eu copiei esse trecho aqui, mas me chocou quando eu li que não é que ela não escrevia a história de Era uma vez porque ela não queria. É porque ela não conseguia. Foi isso que eu li lá. Só que eu acho que eu não copiei aqui. O que eu copiei aqui foi escrevia para a página infantil que às quintas-feiras do Diário de Pernambuco, que às quintas-feiras publicava contos enviados por jovens leitores. Aí ela falava, eu cansava de mandar meus contos, mas nunca publicavam. E eu sabia por quê. Porque os outros diziam assim, era uma vez isso e aquilo. E os meus eram sensações. Eram contos sem fadas, sem piratas. Então ninguém queria publicar. E aí tem outros lugares que ela fala que não escreve para agradar e tal. Só que assim, deve ter pessoas cujo juízo ela considerava. Existe uma certa tendência a criticar o sujeito. Quem não gosta, Clarice, né? Porque você falou, ela divide as opiniões, alguns amam, outros odeiam. Quem odeia geralmente critica o quê? Justamente esse subjetivismo, Uhum, essa feminilidade que aflora excessivamente, digamos assim, nos textos. Mas essa crítica, assim, eu gostaria de dizer que ela é um pouco rasa, né? E eu acho que muitas vezes, principalmente quando ela parte de homens que já não entendem muito bem o que é a natureza feminina, ou de mulheres mesmo que se consideram pessoas resolvidas, né? uhum, Acima disso, eu acho que é porque ela desperta um certo medo ou aflição, entendeu? Da enormidade do potencial da natureza feminina. Porque é, uhum, uma, é, é algo que realmente é inesgotável. Como você falou, dá para ficar aí a vida inteira. E uhum, eu não tô fazendo aqui um julgamento de valor, se vale a pena ou não ficar aí a vida inteira. Eu acho que não, porque isso é só uma parte da história, certo? Mas é preciso se considerar. Então, assim, tem um pouco de medo dessa impossibilidade de conter esse uhum, manancial, entendeu? Que é a própria natureza feminina. Então, assim, essa capacidade de atravessar limites, essa capacidade de falar de uma forma que, assim, subjaz a razão, entendeu? Não uhum, entra no mérito da razão. uhum, Eu acho que tem pessoas que têm uma certa aflição de encarar essa dimensão, uhum, simplesmente. Não estou dizendo de ficar lá, porque eu também acho radical isso, de ficar lá. Eu também não estou dizendo que é uma coisa excelente. Eu admiro Clarice Lispector pela fidelidade que ela teve à vocação dela, como eu já falei. uhum, E o fato de que para ela viver era escrever, não era outra coisa. É, uhum, mas eu não estou dizendo que essa é a única dimensão que existe. Eu estou dizendo que talvez, assim, um dos significados do legado que ela deixou é justamente a possibilidade de encarar isso de uma forma mais honesta e aberta, entendeu? uhum.
E é uma coisa que só na pós-modernidade é possível, inclusive, né? Sim, sim, eu pensei nisso também, que o livro dela, esse livro em específico, é extremamente pós-moderno nesse sentido. É, Por um lado, ele é extremamente, o que é curioso, por isso que é difícil de categorizar esse livro. Porque, por um lado, ele é extremamente, ele trata de temas extremamente primitivos, mas, por outro lado, o uso da linguagem, essa coisa de cunhar termos novos para coisas que existem, mas não existem logicamente, é uma coisa que puxa mais para a pós-modernidade, essa mistura de gêneros textuais, que ela isso. não, parece que assim é um grande fluxo. O livro inteiro é um grande fluxo. O próprio fato disso poder ser considerado um livro é um fenômeno pós-moderno, certo? Isso, exatamente. Ah, eu acho que isso era uma das coisas que eu não tinha falado, né? As outras, deixa eu só dar uma repassada aqui. Tem algumas do Kindle que eu coloquei, eu deixei lá. Assim, tem a coisa de que assim, esse livro, para quem gostou, é um livro que pode ser relido N vezes, né? E eu li em algum lugar que o Cazuza leu 111 vezes esse livro. Caramba! É, Mas estranhamente parece algo que ele gostaria mesmo. eu também não achei tão bizarro, porque justamente tem a ver com. Quer dizer, se a pessoa gostou realmente, assim, é um manancial, um negócio inesgotável, recompensador a cada leitura. Eu li duas vezes, realmente. Eu vi coisas na segunda que eu não vi na primeira. Mas eu não sou dessas que falam, é um livro completamente diferente na segunda. Não. Entendeu? As coisas que me chamaram a atenção na primeira leitura foram as mesmas coisas que me chamaram a atenção na segunda leitura. Uhum, Então, né, com algumas diferenças, talvez alguma coisa que passou batido na primeira me chamou mais atenção na segunda, mas no geral é o mesmo livro, entendeu? E é um livro fechado, tipo, ele tem uhum, aquelas palavras, ele tem aquela estrutura. No momento em que ele foi publicado, ele era uma obra fechada. uhum, E você pode dizer que sim, é um manancial de reflexões e tal. Mas as coisas que me chamaram a atenção, engraçado isso, foram realmente as mesmas na primeira e uhum, na segunda leitura. uhum. Eu acho que a experiência é um pouco diferente. Como eu falei, eu acabei não terminando a segunda leitura do livro, mas eu estava fazendo também. E a experiência é diferente no sentido de que, pelo menos para mim, na primeira vez que eu fui ler, eu estava assim, tá, eu quero entender o que que é isso. Eu tava desconfiando um pouco, assim. Eu tava naturalmente, porque eu não ia muito com a cara dela, e daí eu fui confiando. Sabe quando, assim, tu conheces uma pessoa que conta umas historinhas, e daí tu, assim, dá corda pra pessoa pra ver onde vai dar? Eu tava Uhum. mais ou menos com essa postura, no início da primeira leitura. Aham. É, mas eu também estava tentando entender, assim, porque eu tinha visto alguma resenha no YouTube e a pessoa estava falando que era um livro sobre a separação de um casal e não sei o que. Deu assim, meu Deus, mas eu já avancei na leitura e não tem nada disso. Assim, tem referências a um Sim, conflito, sim. mas não dá para entender se foi uma Não, briga, se foi, não dá para não, entender fatos. não, Não dá nem para nada. entender, não dá nem para entender ao certo se eles estão juntos, se eles já se separaram, Não dá. não dá para Exato. entender nada, nada. Só dá para entender que existe uma outra pessoa e que há um conflito, mas não dá para saber se existiu uma briga, se sempre brigaram, se nada. É, e O resto é daí, a projeção da cabeça do leitor, né? Isso é um perigo. Num isso, livro como esse, um livro totalmente subjetivo, como é que você vai fazer uma leitura que seja 100% objetiva? Também não dá, né? isso. Eu E falei que eu daí, vi as mesmas coisas, mas assim, eu li com uma semana de espaço. Se eu for ler ano aham. que vem, provavelmente vai ser diferente. Mas desculpa. Isso, exato. Eu quero reler daqui a algum tempo, porque eu tenho certeza que algumas das coisas que me chamaram a atenção dessas duas, dessa vez e meia que eu li, eh, foram pela habilidade dela com a palavra, que isso é uma coisa que sempre me chama a atenção em escritores
bons, É, e eu sei que essas coisas vão me chamar a atenção de novo. Mas tem algumas coisas em temas e coisas assim, e coisas afins, que eu acho que da primeira para a segunda leitura é isso que faz a diferença, porque na primeira vez eu acho que a gente está ainda tentando entender assim o que é isso que eu tô lendo, e na segunda vez a gente já tá, ok, eu vou só mergulhar nisso daqui porque não adianta eu tentar categorizar o que tá acontecendo, é uma experiência, não é um gênero. é uma experiência, exatamente. Então, é engraçado, a primeira leitura que eu fiz foi com o audiolivro, então eu era obrigada a mergulhar. Não Uhum, tinha como eu ficar parando muito. Claro, às vezes eu dava um pause, relia e tal, mas eu acho que teria sido muito mais difícil de atravessar se não fosse assim, uhum. com essa leitura em voz alta, entendeu? Isso é uma coisa interessante. Tu tinhas falado que tu não costumas ler deitada e daí foi ler deitada esse Segunda livro em leitura específico. dele eu fiz deitada e sem o áudio. A minha primeira leitura, eu não costumo assim, no geral, ler em voz alta. Mas a primeira leitura, eu assim, tá, eu preciso ler em voz alta isso. E eu estava lendo antes do trabalho, antes do trabalho, antes da tradução. Então Aham. eu estava lendo muito cedo no dia, assim, o dia estava amanhecendo e eu estava lendo ali, sei lá, meia hora, uma hora, um, sei lá, um pouco menos. Mas eu acho que isso fez bastante diferença pelo estado mental em que eu começava a ler, porque o livro todo, ela diz que eu escrevo durante a noite, agora o dia está amanhecendo e não sei o quê, Ah, e e aí daí batia muito com essa mesma ideia, essa atmosfera de não tem ninguém fazendo, assim, a sociedade não começou ainda. É uma atmosfera pré-eventos, pré-ocorrências. É, E isso fez bastante diferença. E ler, assim, numa voz alta, meio sussurrante, porque eu não queria sim. acordar o Ismael também. Mas foi uma experiência bastante peculiar, assim. Que legal, que legal. Eu gostei do livro, viu? Eu realmente vou querer reler ele daqui a um tempo. E quer ver o que mais eu tinha? Eu falei para você sobre a minha especulação sobre o título, mas é uma especulação. Você vai procurar a palavra água viva. Eu acho que nem passa essa palavra no livro, né? Não tem. Mas Não, eu acho que não. mas tem uma coisa aqui, tem um trecho que ela fala. Ela fala de Quero a cavalos coisa marinhos. Ó, aqui, ó. Eu que quero a coisa mais primeira, porque é fonte de geração. Eu que ambiciono beber água na nascente da fonte. Eu Uhum, que sou tudo isso, devo por sina e trágico destino só conhecer e experimentar os ecos de mim, porque não capto o mim propriamente dito. Então, essa coisa de buscar na fonte, mas ao mesmo tempo estar sempre em movimento. Então, uhum, mas cada instante tem que ser buscado na fonte. A ideia é essa. uhum, É por isso que aquele contraste com o automatismo elucida tanto o que ela está buscando mostrar. Que é muito mais difícil viver dessa forma, mas o que uhum, ela está mostrando é que a verdadeira vida é assim. Cada instante uhum, se apresenta como uma novidade. E a gente se permitir viver nesse fluxo, ainda que isso nos cause um certo espanto, porque é o desconhecido e tal, vale a pena, né? uhum. Sim, sim. Essa ideia do Água Viva, o título, ser como a busca por essa fonte, assim, da existência, do que é mais primordial, é bem interessante. Eu tinha pensado não tanto nesse sentido, faz bastante sentido. É, mas o que eu tinha pensado é que talvez fosse a coisa de estar no fluxo, porque uma água viva É, a- é um é o organismo. oposto da água parada. Isso, e o animal mesmo, a Ah, o água viva, animal. Sim, sim, sim. ele é curioso, porque é um animal meio.
primitivo, estranho, assim, que parece uma coisa que sempre existiu. Eu não sei de geologia, então eu não faço a menor ideia de quando águas vivas começaram a existir. É, mas também tem, assim, é uma delicadeza primordial, parece. Porque parece um balé de um organismo que não é tão complexo assim, o organismo em si. Não é Mas, complexo. Ah, e ela fala em pulsar, né? Muitas vezes ela usa essa imagem do uhum. pulsar, né? Do instante, como, como um ser e não ser, e ser de novo já outra coisa. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar isso. E ao mesmo tempo, a água viva, o organismo, ele é translúcido. É como se ele se misturasse É, na água. Então é a imagem é muito bonita. Eu não sei o que ela quis com isso, mas a imagem é muito bonita. muito bonita, com certeza. É. Não, a gente pode, eu acho que enfim, né? Se fosse para entender de uma forma, talvez eu não tivesse explicitado isso, mas eu acho que deixar isso em aberto é bonito, justamente porque não é errado ler de forma subjetiva um livro que é tão subjetivo, que é tão. é, ele é meio uma comunicação do instante em que ela estava escrevendo. Claro que depois houve essa revisão, inclusive, até porque ela parecia saber muito bem o que ela queria dizer com o livro. Apesar de eu realmente ter a impressão de que muitas vezes ela não entendia o que ela própria escrevia, tá? Mas Uhum, uma coisa, uma afirmação não contradiz a outra. Eu acho que ela tinha uma missão com esse livro. uhum, Ela tinha uma ideia que ela uhum. queria colocar. E aí ela escreveu, sim, dessa forma visceral, mas não é um texto descuidado, pelo contrário, é um texto assim Uhum, primoroso, né? uhum. Primoroso. Tem coisas que, sei Sim, lá, tem trechos que estão muito, muito marcantes mesmo. sim. Deixa eu ler um trechinho aqui. Tá. Aqui. É, sinto-me tão perdida. Vivo de um segredo que se irradia em raios luminosos que me ofuscariam se eu não os cobrisse com um manto pesado de falsas certezas. Que Deus me ajude. Estou sem guia e é de novo escuro. E daí um pouquinho mais adiante, terei que morrer de novo para nascer? Aceito. E daí eu acho curioso, eu até fiz uma anotação aqui. Seguir a intuição na criação artística e, portanto, na realização da vocação, que é a realização de si, nascer, implica ter de andar por terrenos desconhecidos e totalmente inexplorados. E é uma jornada solitária que pode parecer, muitas vezes, uma descida ao inferno. É deixar morrer e até entregar à morte o seu eu existente para permitir que um novo eu nasça. E Porque foi, a cada instante a gente renasce, né? A gente pode escolher renascer, se a gente quiser. sim, e eu acho que essa ela insiste bastante nessa coisa de nascer e morrer, de sentir a dor de estar fazendo, e eu acho que isso corrobora bastante com o que tu tinhas falado de ela não saber em exato o que ela está dizendo, mas o que ela está dizendo assim num grande arco, Sentido digamos. mais objetivo, assim, da coisa. Tipo, Isso, é a mesma coisa para mim, para você. Ela não sabe. isso. Não tem um discurso claro com o livro, mas ela sabe o que ela está fazendo ali, Sim, naquela linha, sim. com aquelas palavras. E eu acho que isso é muito a criação artística, no geral, porque assim, quando o artista começa a escrever, começa a pintar um quadro, começa a fazer uma escultura, ele não sabe em exato no que aquilo vai dar, mas ele sabe o que ele está fazendo passo a passo. O escultor lá, o Michelangelo talhando lá a pedra, ele não sabia em exato como que ia ficar a escultura
no final. Mas assim, eu sei o que eu preciso fazer nesse momento. E Mas eu isso acho vai que dar. não acha que tem obras que planejam melhor, assim, o que que elas vão Sim, com certeza. Tem algumas obras que. E isso eu acho que fica visível. De assim, ok, essa pessoa tinha uma visão para o que ela estava fazendo. Ela sabia, mais ou menos, assim, talvez ela não soubesse perfeitamente articulado, mas ela sabia onde ela queria chegar. E ela sabia um grande arco e ela sabia pequenos passos. Ela conhecia o que ela precisava fazer em pequenos passos até chegar lá. E daí, quando chegou lá, uma coisa casou com a outra e daí ela percebeu que a obra estava pronta. Mas tem muitas obras que é assim, que assim, não, eu não sei, essa sensação, essa coisa aqui que eu vou colocando no papel, ou eu vou colocando na tela, ou enfim, no meio que eu uso, e daí a coisa vai se revelando à medida que eu vou caminhando e ouvindo a minha intuição, de certa forma, a coisa vai se revelando para mim. Eu não sei se dá para generalizar, mas eu acho que essa ideia de onde quer chegar é importante, né? Eu acho que ela pode até mudar, mas assim, não saber onde quer chegar, acho que até Na- como você consegue ter uma motivação para fazer as coisas. Isso, não saber absolutamente onde se quer chegar é um problema. Problemão. E ao mesmo tempo também não confiar no instante é um problemão, porque você nunca vai ter o todo encapsulado em um instante, né? Então você tem que Uhum. também confiar no processo. E uma coisa que eu acho interessante sempre, desculpa, tá? Uma gritaria, mas eu vou ignorar, porque senão eu não consigo fazer nada. A TT tá cuidando dele. Uma coisa que eu acho interessante é que assim, a gente não costuma considerar os aspectos externos à própria obra, né? Então, ela provavelmente, sabe, ela teve que dizer, isso aqui tá pronto, e no momento em que tá pronto, acabou, né? Uhum. E aí entra num processo que, a partir do momento em que o livro tá pronto, é o livro, é a obra, e ela foi para o mundo, ela já não é mais ela, então ela se Uhum. desapega, né? Uhum. Mas enquanto ela está escrevendo, o livro é ela. Uhum. O livro é ela, porque ela coloca tudo dela ali, Uhum. né? Isso eu acho que na Clarice é muito claro, assim, ela coloca o ser dela ali mesmo. Uhum. Nesse sentido, apesar dela, ela tem muito jeito com as palavras, mas não é nada técnica a escrita dela. Uhum. Não, e eu achei curiosa a leitura desse livro justamente por isso, porque eu, eu identifiquei o que da leitura do A Hora da Estrela. Muito tempo atrás eu não tinha gostado, e talvez seja justamente por isso, porque no A Hora da Estrela eu lembro pouquíssimo do livro, além do meu sentimento de raiva por ele, eu lembro muito pouco. Mas eu lembro que ele tentava ser um pouco mais assim linear, ter uma história, só que daí tinha sempre essa visceralidade estranha, sempre batia nisso, e eu acho que é isso que me incomodava, porque aqui a coisa tá aberta, tá assim, eu vou escancarar o que realmente está acontecendo. Aqui tá mais explícito, né? Tá mais Uhum, explícito, que é exatamente é assumido a coisa. isso, É, é, verdade. Porque nas histórias que se querem histórias, se apresentam como histórias, acho que é mais frustrante aceitar essa característica. é, Pode ser que seja isso, né? hum, E tem essa ideia de que a obra de arte é um espelho da vida, né? uhum, Como a ideia é falar sobre arte é vida, então assim, por que que a arte é relevante? Porque ela nos ajuda a compreender melhor e a iluminar certos aspectos da vida. Então ela é um espelho. Lembrei também daquela frase do Stendhal, que ele fala que um romance é um espelho que a gente carrega junto com a gente, né? Que a gente caminha junto com ele. Então, esses espelhos, eles nos ajudam. Eles não são coisas totalmente outras, porque eles foram produzidos por outros seres humanos que têm muita coisa em comum conosco, como todos os seres humanos têm, de fato. A nossa uhum, matéria é uma só como seres humanos. E, ao mesmo tempo,
nos ajuda, pelos contrastes, a descobrir mais a nossa individualidade, entender mais a individualidade das outras pessoas também com que a gente convive. Uhum, A pergunta sempre vai ser essa, sabe? O que que você aprendeu, o que que você notou, né? uhum, Qual que é qual é o insight que você tira daí, né? Não é só na questão utilitária, né, do insight que você tira, mas é a questão assim, você se identificou, você compreendeu alguma coisa em você ou nas outras pessoas que antes você não compreendia, ou sobre o funcionamento do mundo, da sociedade, enfim, né? A obra é para ser um espelho. Ela pode ser um espelho para o mal ou para o bem, no sentido de iluminar mais as coisas que nos aproximam mais de Deus e também iluminar aspectos que nos aproximam do mais, tanto da animalidade quanto até mesmo do inferno, né? Então a uhum, gente tem, o ser humano, ele está dentro desse espectro que é gigantesco. E no momento em que a gente pega uma obra que é algo já terminado e a gente olha para aquilo ali, tentando entender a nossa vida, a gente sempre vai conseguir iluminar aspectos que antes estavam nebulosos. Sempre vai, alguma coisa vai aparecer com mais clareza, ou então com mais nuance, né? Porque uhum, às vezes é mais sharp, assim, mais direto ao ponto, e às vezes você vai ao contrário, você vai diluir uma opinião que você tinha, porque você agora vê mais nuances da mesma coisa. Então, tudo isso são efeitos da obra de arte. Por isso que a obra de arte nos deixa mais cultos, mais assim, capazes de entender um espectro cada vez maior de experiências. Quanto uhum, mais a gente conhece, eu estou falando arte em geral, né? A gente poderia falar isso só de literatura, mas eu acho que vale a pena, assim, falar de arte em geral, porque os outros registros, eles também, eles entram nessa mesma categoria. Quanto mais obras de arte você consegue acessar, mais culto você é, mais cultura você tem. uhum, E do demais, assim, você está se tornando uma pessoa mais universal. uhum, Ao mesmo tempo em que, tudo bem, você vai descobrindo as suas predisposições, as suas tendências como indivíduo, né? Mas você vai vendo que aquilo ali são idiosincrasias suas do seu corpo, mas que aquilo ali não é o todo. Então, de uhum, certo modo, você vai aprendendo a se transcender, né? uhum. É, vai se transformando ao mesmo tempo mais particular e mais universal. Pronto, é isso.